Olá pessoal, a gente tem um assunto muito importante para discutir, porque aconteceu ontem, dia 5 de agosto de 2025, uma reunião que, que foi bem acalorada e que aconteceu no Senado, né? Existe a PL 2259 de 2025 que visa reconhecer, regulamentar e apoiar associações civis sem fins lucrativos dedicadas à cannabis medicinal, as associações de pacientes. E ontem existe um debate bem acalorado entre o CFM, que fala que a produção artesanal de medicações derivadas da cannabis é um risco à saúde, e em alguns pontos eu até concordo, tá? Mas a gente tem que entender que associações fazem um trabalho muito importante, que algumas associações já têm tecnologia suficiente para ter um produto muito bom. E a gente não pode fechar o olho para isso, a gente não pode fechar o olho para que o Brasil, que precisa de investimentos e de tecnologia para a gente conseguir dar mais autonomia para o pessoal, tanto para a indústria brasileira como para os pacientes, tá? A gente precisa dessa autonomia. É muito importante que a gente tenha esse debate entre o CFM e entre as associações, porque isso aproxima esses dois universos que até então não se conversavam muito bem. Ontem existiu um convite do Enor, da Flor da Vida, uma associação que foi muito importante nesse debate, convidando o CFM a conhecer o trabalho de uma associação. Porque até então o CFM nunca realizou uma visita para saber se as associações atendem aos requisitos mínimos que a Anvisa tem para a produção de remédio. E isso é uma instigação muito importante, tá? Talvez daí a gente consiga conversar melhor essas duas áreas e o CFM entenda o papel dos canabinoides de um jeito geral, enquanto uma nova classe medicamentosa, no tratamento das pessoas, dos pacientes. E o pessoal do CFM ontem mencionou que é pelo paciente que a gente tem essa preocupação. Legal, essa preocupação é uma preocupação genuína. Mas hoje no Brasil, algumas associações já têm uma tecnologia muito legal de apresentar uma medicação de nível muito interessante, bem competitivo com as medicações importadas. Não todas as associações, porque algumas ainda são bem artesanais e esse processo ainda não é muito quantificado, mas o acesso à tecnologia no Brasil é muito difícil, vocês sabem disso, é uma dificuldade muito grande do brasileiro, e a gente precisa de democratização no acesso, principalmente numa indústria de um medicamento tão importante quanto o canabidiol. Então é muito importante que essa discussão exista e aconteça para que a gente consiga tentar conversar e falar a mesma língua, tá? Eu vou disparar esse vídeo tanto no YouTube quanto para os meus alunos e mentorados e eu espero que essa discussão traga muita luz, tá? Existem associações muito legais e fica também uma sugestão ao CFM se aproximar das associações para ir verificar se o que eles estão fazendo a gente pode considerar um remédio ou não, que talvez o CFM se surpreenda com a qualidade que algumas associações conseguem fazer. E essa, na verdade, foi a conclusão do debate, né? O deputado que estava presidindo a Câmara, ele entendeu que ele precisa se aproximar das associações e ir lá conhecer. Então, talvez a gente tenha muitas relações boas sendo comemoradas desse dia que aconteceu ontem.